Oi gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Gerla e hoje voltamos com mais um vídeo da série Volta às Aulas. Nos vídeos anteriores nós conversamos sobre atividade acolhida, a importância da acolhida, sondagem, planejamento, agrupamentos produtivos e hoje eu trouxe uma estratégia didática para realizar intervenções com as crianças utilizando os grupos produtivos. Existem várias atividades que contribuem para as crianças avançarem de nível com as suas hipóteses de escrita e leitura. E hoje eu trouxe a sequência didática com o tema folclore. É muito importante que a gente utilize essas atividades que a gente planejou, que a gente vai realizar com as crianças, que a gente contextualize, que a gente dê repertório para as crianças antes de dar as atividades. Trouxe várias atividades aqui com direcionamento pedagógico, com diferenciação pedagógica. Antes da gente realizar essas atividades, é muito importante que a gente contextualize, Então, realizar contação de histórias sobre o tema folclore, realizando dramatização, falar sobre as características dos personagens, o nome dos personagens, qual a importância deles no folclore brasileiro, E aí apresentar os personagens também. Inclusive eu até trouxe aqui, para brincar com eles do jogo da memória. Jogo da memória que tem a imagem de cada personagem, o nome de cada personagem, por exemplo, aqui Saci Pererê, Eu tenho um card também que eu realizar a leitura, das características do personagem, no caso aqui o Saci. Então, assim, é muito importante que a gente traga para eles, as informações do nosso tema, no caso folclore brasileiro. Antes de realizar qualquer atividade, é importante que a gente vivencie com eles, dê repertório para quando a gente for propor alguma atividade relacionada ao tema, eles possam seja mais significativo para eles e eles realizem com mais autonomia, E aí, voltando aqui para os grupos, eu sempre gosto de trabalhar utilizando diferenciação pedagógica, para realizar trabalho com os grupos produtivos. E aí sempre eu procuro aqui a minha legenda, A legenda do pré-silábico, do silábico sem valor sonoro, do silábico com valor sonoro, do silábico alfabético e alfabético. Utilizando essa estratégia, eu também tenho sempre em mãos o meu agrupamento, Aqui eu tenho várias duplas, no caso aqui eu fiz dupla. Então, eu tenho uma dupla que tá pré-silábico e silábico, tem o nome das crianças. E aí eu venho aqui para essa lista, observo as crianças que são os meus grupos, que eu necessito entregar as atividades, pego as atividades e como eu já coloquei aqui, já diferenciei as atividades que eu quero propor para as crianças, e aí eu já fica muito mais fácil quando eu for trabalhar com o meu grupo produtivo para fazer as intervenções, eu já sei quais atividades que eu vou propor para as crianças, Então, eu pensei, eu planejei, eu criei estratégias e realizei aqui as atividades, Dei repertório para as crianças, trabalhei com eles, através de história, dramatização, jogo da memória, com os personagens. Agora, eu vou realizar intervenções, utilizando as atividades, com intencionalidade. Não adianta você pegar qualquer atividade e não ter intencionalidade, Quando eu planejei aqui, eu pensei, eu criei estratégia em cima das hipóteses das crianças, por isso que eu coloquei aqui. Essa, no caso aqui, pré-silábico, tem uma intencionalidade, A criança pré-silábica, ela não tem a consciência do som. Então, ela escreve várias letras para representar a escrita. Então, eu tenho que trabalhar com essa criança para que ela avance, Que ela tenha consciência do som para ela representar aqui. Então, eu vou utilizar ou objetos, seja massinha, pecinhas, batendo palma, para ela identificar a palavra
né, através da imagem Saci. Então, aqui a atividade, eu vou pedir para que ela pinte quantas vezes ela fala a palavra Saci. E aí ela vai pintar, no caso, 2, Saci. E assim com as demais. Mas aqui tem mais uma estratégia, que é dela, depois que ela pintar todas as bolinhas representando a quantidade do som que ela escuta, ela tem que observar qual foi a palavra maior e marcar um X. Então, aqui teve 2 tipos de intervenções. Aqui no silábico sem valor sonoro, a intervenção é que ele já sabe que escreve uma palavra, uma letrinha para cada sílaba, mas ele ainda não identificou, não tem consciência do som, né? No caso aqui, Saci. Aí aqui eu coloquei 2 bolinhas para representar e facilitar, né, quando ele falar Saci. E aí ele vai falar, apontando para as bolinhas, Saci. E aqui, ó, eu deixei explícito do que eu quero, né? Para que eu perceba que ele está avançando, eu quero que ele não só aponte Saci, mas também que ele me diga o som do Si. Onde que ele vai escutar o som do Si? E aí ele vai pintar para mim. Assim como os demais, né? Iara. Onde está o som do I, né? E também eu criei estratégias para o silábico com valor sonoro, né? O silábico com valor sonoro, ele já consegue identificar o som das vogais. Ele sabe que para representar uma sílaba, ele precisa de uma letrinha. Então ele já sabe, e também ele já consegue identificar o som dessa letra, né? Normalmente o silábico com valor, ele tem a utilizar as vogais. Então aqui, ó, lobisomem, ele vai preencher as vogais. E o silábico alfabético, a gente pode pedir para ele escreverem as palavras, né? Ó, espontaneamente escrever. No caso aqui, boto, cor-de-rosa, saci, pererê, ou só o saci, ou só o boto. E aí você pode, aqui mesmo, quando ele escrever, fazer as intervenções. Porque aqui é um momento realmente de você estar fazendo intervenções. Não deixar só ele escrever espontaneamente e arquivar. Aproveita o momento para estar fazendo perguntas, criando estratégia, né, para que pergunte para ele, né? Vamos lá, Saci, né? Se ele escreveu só o A, vamos escutar aqui mais um sonzinho do S, e aí ele tá identificando para colocar. Então, são essas questões, desafiar, fazer mesmo pergunta, questionar. Olha só, aqui, vamos lá, será que não tem mais um sonzinho? E faz essas intervenções. Não apenas criar, eu sei que é silábico, vou lá e vou dar. Pronto, faz aí. Não, esse momento é um momento de fazer intervenções, de desafiar as crianças, de questionar, para que ela possa avançar e saber o que ela está escrevendo, para que a gente possa estar fazendo com que ela reflita sobre a escrita, né? E aqui o alfabético, ele já pode escrever frases. Então, escrever frases sobre os personagens do folclore. Então, cada atividade tem uma intencionalidade aqui, né? Tem um objetivo, tem uma intervenção. Você já sabe aqui quais os níveis das crianças. Então, esse tipo de sequência didática valoriza muito, enriquece muito o seu trabalho. Por isso que eu trouxe essa dica, né? Mas importante destacar aqui não apenas entregar as atividades, as folhas, né, sem contextualizar antes, ou até mesmo sem fazer intervenções, porque aí nada adianta, porque a sua criança ela não vai avançar sozinha, ela precisa de intervenções, de boas perguntas, para que ela possa refletir sobre a hipótese de escrita dela, e aí cada vez mais ela vai avançar, né? Se ela está no pré-silábico, ela vai avançar para o sem valor sonoro.
Se ela está no sílabo sem valor sonoro, ela vai avançar para um sílabo com valor. E aí cabe você mediar as intervenções, né, sobre cada escrita da criança. Né? Você vai estar lá acompanhando, você vai refletir e traz para ela a reflexão. Né? Mostra para ela a palavra correta, ou vamos lá, você, observa que sempre trabalha com essa intervenção, não somente entregar a atividade. Então é isso, gente, a dica de hoje é essa, fica aí essas atividades para vocês refletirem, né? Vou estar aqui acompanhando os comentários, então se inscreve no meu canal, dá um joinha aí, né? E compartilha para que as pessoas possam chegar esse conteúdo até elas e eu vou ficar muito feliz que vai ajudar o meu canal e trazer muito mais conteúdos para vocês. Beijo e até a próxima!